Olá, eu sou Jairo Bruno. Eu sou integrante do projeto Redemoinho de Dança, assim como também faço parte da equipe da Matriz Curricular de Dança Afro-Brasileira da Escola Estadual de Dança Lani Argento. E, assim como as outras disciplinas da escola, a gente vai trazer a historiografia da dança afro-brasileira para ser um pouco discutida, para ser um pouco falada. Observa-se que a dança afro-brasileira ela nasceu a partir de duas vertentes, que foi quando os africanos foram trazidos e traficados e escravizados para cá, que foi a vertente religiosa e a vertente da luta. Eu e José Van Luz, a gente vai observar essas duas vertentes. Falando um pouco mais sobre a vertente religiosa, a gente precisa dar um pulinho antes dos africanos chegarem no Brasil e ver como se dava essa dança na própria África. A África a gente sabe que é um continente gigantesco, com diversos países, com diversas culturas, diversas línguas, diversas culinária. Só que existem alguns pontos que se interligam, que é comum entre si, que a dança está numa circularidade, está dentro de um círculo, é muito comum a gente ver, mesmo sendo de diferentes lugares da África, assim como também a presença de diversas pessoas, independentemente de idade, independentemente de gênero, independentemente de escala social. E também a presença de batuques, a presença de instrumentos, a presença de atabaque. E a dança, ela também está muito ligada ao religioso, à religião na África. E quando foi trazido para cá, para o Brasil, os africanos, quando foram traficados, foram escravizados, eles tiveram que ressignificar essa dança para poder sobreviver sua cultura. E hoje a gente consegue enxergar essas características na dança dos orixás, que é uma dança em circularidade, é uma dança que pode estar presente em todo tipo de corpo, pode ser no corpo infantil, pode ser no corpo adolescente, no corpo adulto, no corpo idoso, pode estar presente no corpo periférico, no corpo central, pode estar presente no corpo rico, no corpo pobre, que é muito mais presente no corpo pobre, que é o que tem mais acesso. E também a musicalidade também foi bastante conservada. A presença de atabaque, a presença de cachixi, a presença de xere, a presença de edjá, que são instrumentos trazidos da cultura africana, que ficou sobrevivido ao longo do tempo, ressignificado, e hoje a gente tem essa primeira vertente, que é a religião, como a primeira manifestação de dança afro-brasileira aqui no Brasil. Eu peguei essas informações de 3 referências, uma publicação no próprio Google, que é da Laura Aidar, que é dança africana, danças africanas, e duas monografias de Kelly Cardoso, Dança Afro, Como é e Como se Faz, e de Mariana Monteiro, Dança Afro, uma dança moderna brasileira. Essas foram as referências a qual eu peguei para fazer esse pequeno apanhado de como pode-se ter surgido uma semente de dança afro aqui no Brasil. Como a dança afro ela se reverberou e hoje a gente tem a dança afro brasileira. Muito obrigado e fiquemos todos bem. E Vilena ficamos com a responsabilidade de pesquisar mais sobre a historiografia da dança afro-brasileira. Né? E aí, para isso, nós pegamos o recorte temporal constituído como a história do Brasil, que vai de 1500 até 2020, né? Até os dias atuais. E aí eu gostaria de apresentar aqui alguns resultados
que inicialmente nossa pesquisa revelou, não é? E aí é importante dizer que para este primeiro momento nós utilizamos 3 referências, que foi o texto Batucar, Cantar, Dançar do Zeca Ligeiro, um artigo da Mariana Monteiro chamado Que é Dança Afro-Brasileira e a biografia da Mercedes Batista, né, intitulado Mercedes Batista, a criação da identidade negra na dança. E aí é importante de já a gente trazer essa última referência porque nós utilizamos ela como um marcador. Nós pensamos no surgimento da personalidade de Mercedes Batista como esse ponto histórico que vai separar a nossa pesquisa. Então a gente pensou no antes Mercedes Batista e no depois Mercedes Batista, certo? E aí então na nossa pesquisa é importante dizer que a gente estipulou, né, historicamente 1500 como sendo a invasão do Brasil. Nos primeiros 100 anos houve a chamada Guerra da Conquista, não é? Mas enfim, que foi a invasão mesmo do Brasil, que teve todo o contato com os povos originários daqui. E aí nós vamos ter a presença da população africana escravizada a partir do século XVII, isso aqui no Brasil, né? Então, Ligeiro já vai dizer que no século XVII começam a aparecer um grande contingente de negros africanos escravizados no Brasil. E aí vão se destacar algumas etnias, como a etnia Fon, que é conhecida no Brasil como os Jejes, os Yorubás, os Nagôs. Então, a partir desse momento, começa-se a aumentar esse contingente de pessoas escravizadas no Brasil. É importante ressaltar que em 1815, por exemplo, o botânico sueco George Williams Freyres, ele já descreveu algumas cenas que por ele colocadas como inusitadas de danças assistidas no Rio de Janeiro. Essas danças elas eram colocadas, né, como os batuques. Essas performances elas já existiam e já eram retratadas já no século XIX, não é? E aí, então, também a partir disso, a gente começa a ter vários outros registros ainda de danças, né? De danças tidas como os batuques, como as manifestações culturais da população negra, né? E aí, nesse momento, as festas e as celebrações, elas poderiam ser assistidas pelos estrangeiros que vinham para o Brasil. Em 1834, Rugendas já faziam os seus desenhos, né, os seus retratos, também demonstrando cenas de danças e que já serve como um registro. Então, em 1834 a gente já tinha esses registros, mas ainda de forma muito visual. Em 1888 a gente tem a abolição da escravatura, que é um marco importante para a nossa história, mesmo que merecendo todas as considerações e reflexões que o movimento negro que fazemos hoje. É importante também colocar que no século XIX, essas celebrações elas começam a ser toleradas pelas autoridades. Mas não é porque eles eram bons, eram sim uma estratégia econômica, né? Porque quando os senhores perceberam que os escravos trabalhavam melhor, aliás, que os escravizados trabalhavam melhor quando podiam se divertir, quando poderiam expressar suas culturas, essas manifestações foram permitidas. Então, elas foram permitidas como estratégias econômicas já no século XIX, não é? Então, a partir dessa percepção, essas manifestações começaram a ser permitidas, mas sempre com um olhar controlado também, né? Dentro de uma concepção capitalista. E aí a gente cria inicialmente esse cenário
antes de Mercedes Batista. A Mercedes Batista vai nascer em 1930, no Rio de Janeiro, na cidade de Campos. E aí é importante a gente perceber outras coisas que a partir dessa segunda metade do século XIX começam a surgir, como a criação do movimento negro, que é fundado por diversas personalidades, como Abdias Nascimento. Isso vai acontecer já no final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, e aí a partir daí também cria-se o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, também fundado por Abdias do Nascimento. Então são pontos importantes, porque Mercedes Batista vai se inserir nesse grupo, né? É importante também ressaltar que em 1950 acontece o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em Brasília. Nesse mesmo período, Mercedes Batista vai para os Estados Unidos, né, na companhia de Catherine Dunham, passa 2 anos estudando as técnicas dela e depois volta para o Brasil, e aí é onde se institui o primeiro balé folclórico do Rio de Janeiro, criado por Mercedes Batista. E aí a gente começa a ter esse desdobramento, esse olhar voltado para as danças afro-brasileiras, no viés das danças para palco, né? Mercedes Batista sistematiza esse conhecimento, e a partir daí ela dialoga melhor com essas questões. Mercedes Batista falece em 2014, e é importante ressaltar que agora, em 2020, as danças afro-brasileiras entram na grade curricular da Escola de Dança Lenir Argento. É rápido, esse momento que estamos fazendo é um embrião da nossa pesquisa. Nós estamos construindo esta linha do tempo mesmo de forma cronológica. Ainda tem muita coisa para a gente acrescentar a ela, mas de início a gente quer aqui apresentar essas nossas pesquisas para vocês. Obrigado. E é muito interessante a gente perceber que o caminho que contamos as nossas histórias, elas são caminhos diferentes, é forma diferente. Cada cultura vai ter o seu jeito de estudar e descrever a sua história. E as danças afros brasileiras, né, que é o que nós estamos falando aqui, a forma de contar parte da cultura iorubá. É essa forma que nós estamos contando aqui hoje, é essa origem. E para os iorubás, tudo sempre existiu. Nada nasceu antes ou depois. Tudo que nós temos hoje sempre existiu. A pergunta do quem nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha, nós não fazemos essa pergunta, porque tudo nasceu ao mesmo tempo. E a forma de se criar as pessoas e as coisas, ela é coletiva. Então não existe especificamente, obrigatoriamente, um pai, uma mãe sozinha responsáveis pela ideia de criação. E aí então tudo isso interfere nessa busca de contagem de história, contação de história. E por isso as danças afros, a história das danças afros está dentro da história geral da cultura iorubá ou da cultura afrodescendente, porque não separamos uma coisa da outra, tudo é intrincado. Então esse é um dos motivos. O segundo motivo é o tempo que demoramos chegar na academia. A academia é esse lugar que valida o pensamento, que valida o saber, que o conhecimento se torna epistemologia, né? É chamado de epistemologia. Enquanto não está dentro da academia, é um conhecimento, é um saber. E se só passa a ser reconhecido esse saber e esse conhecimento como científico quando é escrito e validado por uma banca. E nós demoramos muito a chegar nesse lugar. Então, nós temos vários livros que falam da dança afro, não um livro só, por esses dois motivos, esses dois caminhos. Primeiro, a crença de acreditar que tudo existiu sempre, e a dificuldade de chegarmos nesse lugar que fotografa o saber e transforma em letra, em escrita. Então, vamos contando a nossa história. E, assim como as outras disciplinas, foi levantado um desafio até de trazer a historiografia
de sua dança, né? Que no meu caso vai ser a dança afro-brasileira. E o muito curioso ter que buscar essas danças, essas informações sobre essa dança, é que está tudo muito escondido. A escola de dança, Lene Argento, ela disponibiliza balé clássico, ela disponibiliza dança contemporânea. Esse ano começou a disponibilizar a dança afro-brasileira, começou a disponibilizar a dança urbana, a dança folclórica. E é bastante diferente o contraste de como as informações estão para a gente acessar. É muito simples e rápido e fácil, e tem um mar de informação sobre dança moderna, sobre dança contemporânea. Existem diversos livros, e que é uma coisa incrível. Porém, quando se trata de dança afro-brasileira, e talvez também da dança popular, a gente tenha um pouco mais de dificuldade de acessar essas informações. Tem um pouco de um pensamento que é como se tivesse um pouco escondido. E a minha sensação de quando eu fui fazer essa garimpada, essa vasculhada, é que é como se eu estivesse brincando de esconde-esconde. Ou como aqui na zona norte de Teresina a gente chama do se esconde. Brincar do se esconde, ele precisa de alguns atributos. Precisa ser de noite, porque é o lugar mais escuro. Precisa ser na rua, para poder ter lugares para se esconder. E precisa ter muita gente. Quando a gente abre o navegador, vai procurar livros, vai procurar coisas, publicações, artigos, ainda não fica muito lúcido para a gente encontrar. É onde a gente vai contar de 1 a 100, que é fazer as vastas pesquisas, abrir várias janelas para poder encontrar uma informação. Pegou um. Só que tem mais outras informações a serem encontradas, e a gente vai contar novamente, vai abrir mais outras janelas para encontrar outra informação. E depois que a gente encontra essas informações, que a gente vai juntando um pedacinho daqui, um pedacinho dali, outro pedacinho dali, que é bem mais complicado, bem mais difícil, a gente consegue achar todo mundo e passar para a próxima. Então essa foi a sensação que eu senti de estar buscando essas referências sobre religiosidade e dança afro-brasileira. E aí é onde eu deixo uma perguntinha. Quais são as informações que são pensadas para a gente acessar? Bom, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, pensando nessa montagem da linha do tempo em ordem cronológica da história da dança afro-brasileira, nesse momento inicial me deparei com algumas referências, né? Eu vou citar aqui a Batucar Cantar Dançado, Zeca Ligeiro, que é um texto dele, e a biografia da Mercedes Batista. E aí, quando a gente começa a pegar essas datas, a fazer esses recortes, né, de tempo, para poder organizar cronologicamente, eu me vi num emaranhado de coisas, né? A imagem que me vem é uma imagem de um ninho, de um emaranhado de informações, de linhas que se perpassam e que se dão um nó. E que nesse momento, a gente quando pensa assim em linha do tempo, não é uma coisinha linear, mas isso só de forma didática, porque eu acredito que a ideia não sei se é desfazer esse emaranhado, mas é poder entrar dentro dele e descobrir o que é que tem lá dentro, né? Organizar essas coisas, especificamente da história da dança afro-brasileira, porque, enfim, também é um tanto impossível, digamos assim, se separar.
né, a história do próprio Brasil, da formação do Brasil, com as informações da dança, né, da própria história da dança afro-brasileira, da criação dessa identidade negra na dança, como o livro da Mercedes Batista traz. Então eu me peguei, né, a sensação que eu tenho, a sensação que eu tive e que essa pesquisa inicialmente deixou em mim foi esse estado de emaranhamento, de ciribolo, né? E que aí a gente vai entendendo aos poucos, né? E aí volta a frisar, né, que a nossa pesquisa está em fase embrionária e ainda tem muita coisa, ainda tem muito emaranhado para a gente chegar, ainda tem muito emaranhado para a gente poder ver e buscando essas informações. Então, daqui para frente é o nosso trabalho, né, de estar pensando essa cronologia da linha do tempo e se emaranhar também nessas histórias.